Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 45. Depois dessa trajetória aqui maravilhosa de José, né? Mostrando que ele não era um Deus, mas que tinha fé, e fé agrada a Deus, e que tinha coração quebrantado. E tudo isso que ele fez aqui, você sabe que vai ser colocado diante de Deus, ele não vai ficar com essas coisas que ele fez aqui no capítulo 44, sem confessar ao Senhor, porque nós sabemos que José realmente foi um escolhido, e todo escolhido não acumula pecado. Foi pecado o que ele fez aqui. Praticamente ele revidou, estou falando do capítulo 44, onde nós terminamos. Sabemos que ele revidou de uma maneira indireta, botando sua dor para fora. Naquele momento, ele era um ser humano. Deus já sabia disso. Deus escolhe seres humanos improváveis e por isso Deus faz caminhar com ele para se tornar perfeito. A perfeição é Jesus. Andando com ele, nós chegaremos no ponto. Então vamos aqui para o capítulo 45, onde José se dá a conhecer a seus irmãos. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele ali, diante de todos que estavam com ele, gritou, notem bem, viu? O que é um coração quebrantado. Não consegue achar bom aquilo que Deus não acha. Deus não acha bom que a gente revide. Então ele dá o grito dele: saiam todos da minha presença. Gritou mesmo assim: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ficou somente ele e seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. Que choro, hein? O grito, a dor saiu agora. É bom que você não se esqueça disso. Pede ao seu líder para fazer sua libertação, para que você não tenha que revidar, né? O Espírito Santo tem pessoas que ele usa para ajudar na libertação. Só quem tem o Espírito Santo pode ter libertação. Sabe que o Espírito Santo continua na vida daqueles que recebem Jesus. Mas se você está com uma dorzinha guardada, não espere se encontrar com a pessoa e revidar de uma maneira camuflada, disfarçada. Não. Vai falar com seu líder. Diga: eu tenho uma coisa aqui que está me doendo muito. Quem sabe seu pai, sua mãe lhe feriu de uma maneira tão terrível, ou mesmo um irmão, como aconteceu com José. E aí você vai ficar em uma sala especial, pessoas intercedendo por você, e você vai dar esse grito, sem precisar ter essa caminhada que José teve, de ficar de uma maneira disfarçada, causando dor também para os irmãos, porque ele causou dor para os irmãos, os irmãos iam ficar, seu irmão caçula, foi tido como ladrão, porque botou o copo dentro do saco de Benjamim, um monte de coisas que o irmão estava sofrendo, não é? Então você não vai fazer isso. Você vai conversar com o seu líder: eu estou muito dolorida. Minha pastora, meu bispo, minha apóstola, fale com eles. Diga: eu estou muito dolorida, eu preciso estar em um lugar com a senhora ou com o senhor. Se for mulher, com as pastoras, com as bispas, com a apóstola, escolhe um dessas. E se for homem, com os missionários, com os pastores, com os bispos, com a apóstola, mulher também, com missionária também pode. Alguém de confiança, alguém que você saiba que não vai expor sua vergonha. Aí você vai dar esse gritinho numa sala onde o Espírito Santo vai manifestar sua glória, porque pessoas estarão intercedendo e você vai ficar livre. José teve um tratamento de libertação nessa hora, quando ele grita. Aí Deus está arrancando a dor dele. E ele chorou muito, chorou de maneira que os egípcios
ouviram também na casa de Faraó. Foi muito longe o grito de José. Então, graças a Deus, ele ficou livre. Aí ele diz, estou no capítulo 45, hein? Aí ele diz, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Agora aí o renovo em José. A dor saiu, choro abalou a terra, mas agora ele está mostrando aos irmãos que tudo aquilo foi Deus que fez, para que agora ele estivesse ali naquele período de fome, sendo governador e salvando toda a nação israelita, que ainda não chamava nação, mas era o povo que iria gerar essa nação, Israel, que seria exterminado se José não fosse passar por tudo que passou. Tinha que ter alguém, e Deus escolheu José, para que um dia, quando a fome viesse sobre a terra, porque essas coisas acontecem na terra, você sabe que o mundo é um mundo caído, e Deus permite situações na terra, porque são resultado dos pecados dos homens. Mas a nação que estava sendo foi originada em Abraão, estava agora no Egito. Estava agora, no Egito não, já tinha saído do Egito, estava em Canaã, e estava precisando de comida. E Deus disse que esse povo seria um grande povo, não podia morrer. E aí, como Deus faz? O plano de Deus fez de José tipo Jesus, a sua vida pela vida do povo. Não chegou a morrer fisicamente, mas praticamente o que os irmãos fizeram foi uma morte espiritual. Se José não confia em Deus, não tivesse aquela fé, aquela segurança nos projetos de Deus para a vida dele, tinha acabado tudo, morte física e morte espiritual, não resistiria. Então nós estamos vendo aí José tipo Jesus, para salvar uma nação, passou por tudo isso. Jesus, para nos salvar, teve que passar pela cruz. Claro que aí é outra dimensão, Jesus salvou não fisicamente, mas salvou também no nosso espírito. Nós temos uma cidade que não tem sol nem lua, porque Jesus é a luz dessa cidade e ele vai descer um dia com poder e glória, como está escrito em Atos 1:11. Pois é, Jesus, filho de Deus, não pecou em nada, não revidou nada, mas José não era o filho de Deus, aquele que veio sem nenhum pecado original. Jesus nasceu pelo Espírito Santo, José nasceu com o pecado original. A natureza adâmica estava nele, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo tendo agradado a Deus, sem murmurar, com fé, quebrantamento, mas chegou um momento onde ele falhou. Para você saber que ele não era um Deus, mas era um ser humano, e suportou tudo isso no poder de Deus. E agora, botou a dor para fora, e aí está na conversa com os irmãos. Agora, pois, não fiquem tristes, porque tudo isso que aconteceu foi porque Deus me enviou, queria me enviar diante de vocês. Porque houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês, para estar conservando vocês em vida como remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim como foram vocês, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito,
Então, José realmente está com o coraçãozinho tranquilo agora, mais tranquilo do que antes, porque botou para fora a dor e está reconhecendo diante dos irmãos que tudo foi plano de Deus. Então, ele está dizendo para os irmãos: vocês não têm culpa, tá bom? Foi Deus que quis, ele usa como ele quer, usou vocês, mesmo que vocês fizeram mal, mas usou vocês. O mal que você fez foi transformado em bênção. Não usou para fazer mal, mas Deus transformou o mal em bênção. Permissão de Deus, Deus é soberano, ele faz como quer. Aqueles que dão lugar para fazer o mal, Deus vai usar aquele mal para transformar em bênção. Então você não pode temer, nenhum ser humano, nenhum de nós que somos filhos de Deus, podemos temer quando alguém estiver nos fazendo mal. Porque quem sabe aquelas pedradas que estão jogando sobre você, quem sabe não, sempre é assim, se você é um filho de Deus, as pedradas que você recebe, os males que vêm sobre você, está se formando um altar, onde você vai adorar o Senhor. E com essa adoração, bem sucedido, porque Deus só procura adoradores. Já entendeu? Tudo isso que os meninos fizeram, os irmãos fizeram, serviu de altar para José, onde ele adorava a Deus, sem murmuração, sem ansiedade. Foi tudo transformado em bênção. Eu espero que você entenda isso e saiba que é isso que Deus requer para a sua vida. No versículo 12, José continua, estou pulando os versículos, mas o discipulador vai ler compartilhado, cada um lê um pedacinho, né? Eu vou para o versículo 12 aqui, que José continuou, dizendo: eis que vocês mesmos estão vendo o meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anuncia meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E aí ele diz, traga meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço do seu irmão Benjamim, chorou e abraçou com ele. Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Você? Glória a Deus, eu sabia, vocês também tinham a certeza que José não ia continuar naquela trajetória de revidar, não é? Cerrou aqui. Precisava botar dor para fora. Botou e agora abraços, beijo, choro, que maravilha. Faraó ouve falar dos irmãos de José e fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. O subtítulo é Faraó ouve falar dos irmãos de José. E fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os seus animais, voltem para a terra de Canaã, peguem o seu pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei a melhor terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isso. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhos e as mulheres e vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupe com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim como José lhes fizeram assim. E José lhes deu carretas, conforme a ordem de Faraó, também lhes deu mantimento para a viagem, a cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas, que era o queridinho do José, o seu irmãozinho caçula, né? Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão e mantimento para a viagem do pai. E despediu seus irmãos ao partir e disse-lhes: não briguem pelo caminho. Então
partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhes disseram: José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito. Deus é lindo demais, era para o velho infartar, não é? Mas Deus, quando faz a obra dele, ele garante. Ninguém morre sem ver as bênçãos do Senhor quando Deus o escolhe. Deus escolheu, vai ver tudo o que Deus vai fazer. Se é um escolhido, não adianta. Não tem infarto, não tem nada. O velho poderia, no comum, no normal, era morrer ali, porque depois de tanto tempo, com o filho dado por morto, nessa trajetória, nessa novela toda, de vai e vem dos filhos, com as exigências de José, de repente descobre que José é o que estava dando aquelas ordens, era o seu filho chamado José, era morte na hora, mas Deus não deixa você morrer sem ver tudo que Ele tem programado para a sua vida se você é um escolhido. Ponha isso na sua cabeça. Escolhido tem as mesmas reações de José. Não mantém murmurações na vida diante dos sofrimentos. Deus o exalta e todo o propósito dele na vida dessa pessoa escolhida se cumpre. Você sabe que você está lendo aqui não para você pensar que é uma história que aconteceu só com José. Todos os filhos de Deus, não literalmente, com as mesmas personagens, não, mas sempre vai ter uma situação na vida do escolhido de Deus, porque somos provados e sabemos que vamos sair bem nas nossas provações, porque Deus diz que Ele não abandona. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre? Assim eu não me esquecerei de ti. De quem é que Deus não se esquece? Os seus escolhidos. Não, ele não está se esquecendo nem do ímpio, dando sempre chance para ele se arrepender. Imagine se vai esquecer do escolhido. Então tome posse da sua bênção. Veja como é que está a sua vida. Se tem alguma dorzinha guardada, como eu já disse, procure alguém para te ajudar. Não é somente discípulos, não. Discipuladores também são seres humanos. Todos devem procurar sua libertação. Seus líderes, missionários, pastores, bispos, apóstolos, estão disponíveis para você, para receber você. E você só vai dizer: eu preciso de estar um momento só com você, meu missionário, ou com você, minha missionária, depender se é homem com missionário, se é mulher com a missionária, e também com os demais líderes. Quem você escolher, precisa dar um tempo com os senhores, em um cantinho sossegado, porque eu tenho algo grande, uma dor grande dentro de mim e preciso colocar para fora. Aí tem jejum, tem oração da pessoa que vai lhe atender, tem pessoas intercedendo, e você vai ficar totalmente liberto pela palavra. Jesus é a palavra. E ele diz na sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Aí você diz: mas eu já sou crente, eu fui liberta no dia que eu aceitei Jesus. Foi porque o Espírito Santo entrou na sua vida para te dar condição para chegar esse momento e você botar a dor para fora. Se você não tivesse tido agora presente, a partir do seu dia que você decidiu a Jesus Cristo, você reconheceu que Ele te escolheu, não tivesse o Espírito Santo, jamais você seria liberto. Então, quando Jesus lhe salvou, realmente você já está no processo da libertação, porque tem o Espírito Santo para suportar as dores que estão lá dentro de você, liberar perdão, perdoar. Isso é a libertação. Louvado seja Deus. Encerramos o capítulo 45. Não é isso? Capítulo 45 que nós encerramos, onde José se deu a conhecer aos seus irmãos, onde Faraó ouve falar dos irmãos de José e manda buscar. Tudo direitinho, né? Tá entendido? Então, estaremos logo, próximo discipulado, 7 dias depois, com o capítulo 46, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo,
seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Amém. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus.